Sejam bem-vindos ao Equilibrista Fiscal, o podcast daqueles que se equilibram na corda bamba do direito tributário brasileiro. O meu nome é Cícero Antônio Favaretto, sou advogado, especialista em direito tributário, e hoje estou recebendo o Dr. Felipe Bozelli, advogado, especialista em licitações, professor, doutor em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. O nosso assunto hoje será insegurança jurídica. Pode soltar a vinheta. Not too happy, leave my money alone. Not too happy, leave my money alone. Bozelli, é uma satisfação estar aqui contigo hoje. Já conversamos sobre direito algumas vezes, em vários churrascos, aniversários, mas nunca aqui, assim, pensando no direito de fato, né? E eu queria começar te perguntando como que tu define segurança jurídica. Olá, meu amigo Cícero. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com você. Parabéns pelo projeto que está iniciando. Fiquei muito feliz com o convite. De fato, nós já tivemos vários bate-papos sobre o tema, mas hoje é uma oportunidade muito legal porque a gente pode conversar mais formalmente, mais estruturado, né? E o tema que você escolheu para o podcast, eu acho ele fantástico. Assim, na minha opinião, eu criei uma analogia recentemente, Cícero, que é uma analogia que eu construí para o mundo das licitações, mas eu acho que ele funciona como uma luva para o direito, né? Eu estava esses dias fazendo uma pesquisa e eu descobri que existe, nem me pergunte, a pesquisa acho que era, eu queria saber qual era o organismo mais antigo vivo, alguma coisa assim. Eu joguei no Google e eu descobri que existe uma floresta de álamos que ela é considerada o maior e o mais antigo organismo vivo, porque, na verdade, cada árvore é um clone da árvore do lado e elas compartilham raízes. Então, na verdade, quando você olha para a floresta, parecem troncos separados, mas aquilo é uma árvore só. Então, é uma monstruosa de uma árvore que ocupa uma área gigantesca e como ela é um clone, eles entendem que aquilo, na verdade, é um único organismo. Que, na verdade, morre um tronco, mas já está nascendo outro, como se fosse partes do mesmo organismo nascendo e morrendo. Então, é considerado o maior organismo vivo e o mais antigo também, com, sei lá, acho que era milhões de anos, uma coisa assim ridícula, porque a árvore, ela simplesmente vai brotando novos troncos e vão secando e vão brotando, etc. E quando eu vi isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça era: isso é uma analogia perfeita para a gente pensar as licitações no Brasil e entender o porquê a gente não consegue resolver o problema. Porque, na verdade, o problema tem infinitas raízes. Infinitas raízes. E essas raízes, elas se comunicam, elas são interligadas. Então, toda vez que você olha para uma coisa e você fala, cara, se a gente resolver isso aqui, a gente tem uma solução. Quando você estuda com mais profundidade, você percebe que não. A gente não tem uma solução ali. E eu acho que essa mesma analogia vale para o direito como um todo. Eu acho que o direito no Brasil, ele sofre de diversas mazelas e eu acho que essas mazelas, elas estão interligadas. Mas eu não tenho dúvida que, na minha opinião, uma das raízes centrais dessas múltiplas raízes que nós temos é a segurança jurídica ou a falta da segurança jurídica. Veja, o que é a segurança jurídica, né? O que estrutura a segurança jurídica? Segurança jurídica, basicamente, é você ter estabilidade, você ter certeza, você ter previsibilidade. É você saber o que o judiciário, ou eu vou até ampliar, não é nem só o judiciário, né? O que o sistema de um país vai fazer quando determinado fato acontecer. Então, assim, o que é você ter segurança jurídica num país? É você saber assim, olha, se eu fizer A, vai acontecer B. Então, assim, isso é segurança jurídica. É você ter essa previsibilidade, é você ter a capacidade, a possibilidade de ter uma certeza de que, se algo acontecer, virá uma resposta. Então, essa segurança jurídica, ela tem inúmeros desdobramentos. Ela vai desde o direito penal, né, e você ter a certeza de que alguém que praticou um ilícito será preso. Essa é uma certeza que nós não temos no Brasil. Nós não temos essa certeza. Ela passa pelo direito tributário, né, talvez seria
O direito tributário é um dos maiores exemplos de insegurança jurídica e de manicômio que nós temos, Sim. né? Hoje, primeiro, nós temos um sistema que é extremamente complexo, o que já torna ele naturalmente inseguro. Uhum. Quanto mais complexo um sistema, mais inseguro ele será. Segundo, nós temos decisões que são tomadas dentro desse sistema que elas são subjetivas, que ela depende da boa vontade de quem estiver te olhando. Circulou recentemente na internet uma notícia de um sujeito que viajou com um relógio de alto padrão e quando ele voltou, um relógio adquirido 5, 6, 7 anos antes, Uhum. e quando ele voltou, o fiscal que estava ali presente entendeu que tinha que taxar aquele relógio. E diversas vezes eu já vi isso, assim, é meio com a cara do freguês, assim, ele olha e ele decide ali na hora se ele vai taxar ou se ele não Sim. vai taxar, etc. Se nós formos para a minha área, que é a área de licitações, nós não temos no Brasil nem sequer a segurança jurídica de que, prestado um serviço para o poder público, você receberá. Então, assim, quando você não tem a segurança jurídica num contrato de que a base do contrato vai ser cumprida, que é o pagamento, Uhum. você não tem nada. Você não Uhum. tem absolutamente nada. Se nós olharmos a insegurança jurídica que nós temos no sistema processual, ela é gigantesca. Ontem eu conversava com um colega do direito, assim, e ele mais novo, tal, e eu falei, né, na verdade um grupo de colegas e eles mais novos, e eles se formaram já no novo código, e eu me formei no velho código, Sim. Nós nos Nós, formamos no velho código. E aí eu comentei com ele que quando veio o novo código, eu acho que eu passei mais de um ano advogando, cumprindo prazo em dias corridos. Porque mesmo tendo Aham, código, mesmo uhum. o código prevendo que o prazo seria em Sim. dia útil, eu tinha medo de... Não, Uhum. inventamos uma regra aqui e o prazo será em dias corridos. Sim, exatamente. E e hoje eu percebo que esse meu medo era muito razoável, porque se você olhar no juizado especial, a gente não segue o CPC, a gente não cumpre prazo em dias úteis. Na Justiça do Trabalho, eles também ignoram o CPC. Na minha área, no Tribunal de Contas, depende do Tribunal de Contas. Tem Tribunal de Contas que conta em dia útil, tem Tribunal de Contas que conta em dia corrido, e às vezes ainda a depender do caso. Então aqui a gente quer contar em dias úteis, aqui a gente quer... Esse manicômio jurídico é o que nós chamamos de insegurança jurídica. Então o que é segurança jurídica? É não existir esse manicômio. Segurança jurídica foi publicada uma lei. A lei diz, se A acontecer, B acontece. E todo mundo sabe que vai acontecer. Pronto, se A acontecer, B vai acontecer. Por que essa segurança jurídica ela é tão importante para o nosso sistema? Primeiro, e na minha visão, a parcela mais relevante da história, né? Eu vou começar com que não é o que mais me afeta, mas eu acho que é o que mais afeta o país. Ela é muito importante porque quando nós temos um país com insegurança jurídica, isso é um mega estímulo para as pessoas descumprirem a lei. Exato. Quando você tem um país em que as pessoas sabem que a lei não será cumprida, é um estímulo gigantesco, por exemplo, para a pessoa beber e dirigir. Porque ela sabe que lá vai ter um jeitinho, vai ter isso, vai ter um não sei o quê, vai ter um prazo, vai ter um recurso, vai ter uma discussão, e aí num caso, aí não é bem assim. É uma exceção. É uma exceção. Então assim, você tem um monstruoso estímulo para as pessoas descumprirem a lei, e eu acho que filosoficamente esse é disparado o maior problema. Mas na prática, na minha vida real, assim, no meu dia a dia, o que eu vejo como maior problema? É praticamente impossível no Brasil você ter o planejamento de uma empresa. Você ter um planejamento de um negócio. Você criar uma empresa e ter alguma estabilidade de decisões na área trabalhista, tributária, civil, etc. Qual que é o grande problema disso? A gente tem um país que não estimula a geração de empresas, de negócios, de renda, de receita, etc. E isso é horroroso, porque você não tem emprego, você não tem tudo. Existe essa sensação, e é uma sensação factual, né, de que a qualquer momento uma iniciativa pode ser sabotada por alguma situação que vai surgir, que é imprevisível, mas que vão te dizer, não, tá escrito lá que poderia acontecer.
Ou Sim. vão te colocar essa responsabilidade nas costas e dizer, não, você que não estudou direito. Era previsível isso aqui, né? Quando eu penso em tudo isso que tu falou, eu tento também trazer para a lógica até de um ensino de uma criança, né? Se eu tenho um filho e eu vou educar ele em casa, e a cada dia eu mudo o comportamento que ele tem que fazer, adotar, e eu mudo a punição, caso ele descumpra aquele comportamento, ele não vai saber nunca o que ele tem que Exato. fazer. Então, hoje eu digo para ele, ó, não pode comer doce. Amanhã eu entupo a criança de doce e digo que não, então pode, tá liberado. Então, isso vai gerando danos psicológicos, de fato, né? A criança, ela fica... o comportamento dela vai ser caótico, errático, ela não vai ter... ela precisa de rotina, ela precisa de previsibilidade. E assim, todas as pessoas precisam. Só um parênteses na questão da criança, quando você falou, eu me lembrei muito. Quando eu era criança, a minha mãe uma vez me disse, se eu te prometi que eu ia te bater, eu tenho que te bater. Na época podia, né? Na época a gente aceitava espancar crianças. Mas, porque às vezes o que podia até... Não lembro qual foi o caso, mas deve ter sido alguma coisa assim. A gente devia estar na rua, aí eu Sim. devo ter aprontado alguma coisa. Aham. Ela me disse, quando chegar em casa, você vai Aham. apanhar. E eu cheguei em casa muito tempo depois, talvez ela já até tinha esquecido o que tinha acontecido, já tinha passado. Mas ela sabia da importância da segurança jurídica, da previsibilidade. Ela sabia, se eu prometi que acontecendo isso você apanha, acontecendo isso você tem que apanhar. Senão você não vai me respeitar mais. Não é? Exato. É isso. Então, quando tu comentou ali sobre o incentivo ao descumprimento da lei, ele decorre disso, né? Eu não faço com que aquela consequência prevista aconteça, então as pessoas são estimuladas a sempre descumprir porque elas acham que nunca vai acontecer. Mais ou menos isso, né? Exato. Eu queria pedir para colocar na tela aquela primeira notícia, porque eu queria ver a tua opinião sobre essa notícia aí. Se eu não me engano, é de 2024. Aí, ó. Poder 360. Há uma lenda de que o Brasil tem insegurança jurídica, diz Barroso. Eu estava lendo essa notícia e, para ser justo, né, ele coloca 3 pequenas exceções, entre aspas, onde poderia ter insegurança jurídica. Então, vou até achar aqui onde é que foi as exceções que ele colocou. Ele disse que era na saúde. O ministro Barroso disse que existem 3 pontos em que haveria uma certa insegurança jurídica no país. Na área tributária, trabalhista e saúde. Foram as ressalvas que ele fez. Mas o que tu me diz sobre aquela notícia? Eu confesso, quando eu li essa notícia a primeira vez, já na época, a primeira coisa que veio na minha cabeça é... Claramente, eu e o ministro vivemos em países diferentes, mas assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós vivemos países completamente diferentes, completamente diferentes. Há pouco a gente batia papo fora do ar, eu ainda fiz uma brincadeira que a gente tem o caso da fake news e esse caso é o da fake lenda, né? Nós temos uma lenda que é uma lenda fake, assim, não... É um descolamento da realidade, mas muito grande. E eu confesso que eu fico ainda mais impressionado por ser uma fala do ministro Barroso. Porque o ministro Barroso advogou. Assim, sim, ele sim. teve anos de advocacia, né? Eu não consigo acreditar... Por que tu... Vou trazer, porque nós dois advogamos, né? Sim. Então, por que tu diz que a advocacia deveria trazer para ele uma reflexão diferente? Porque eu sei a resposta, mas eu queria que tu... Eu vou te dar... É engraçado, porque se você me fizer essa pergunta, a cada semana eu tenho um exemplo novo para te dar. Assim, só essa resposta já deveria ser suficiente. Sim. Mas eu vou te dar uma desta semana. Tá. Esta Fresquinha. semana. Fresquinha. Nós entramos com uma ação monitória contra um município porque o município não pagou o reajuste contratual. A ação em si já é um absurdo, porque se tem um reajuste contratual, o município tem que pagar. Assim, então, assim, só o fato de eu ter entrado com a ação já mostra a nossa insegurança jurídica. Perfeito. No primeiro grau, nós ganhamos a ação, né? Ou foi entendido que havia ali prova e tal. Tínhamos entrado com a ação monitória. Na minha opinião, podia ter entrado até com a execução, porque eu tinha contrato, tinha tudo.
Mas falamos, Vamos vamos garantir, né? garantir e entramos com uma ação monitória. Para quem não sabe, quando eu cobro o poder público, né, na verdade, quando eu cobro qualquer pessoa, eu posso entrar com uma ação de execução. Um rito muito mais simplificado. Eu posso entrar com uma ação monitória, que é quando eu tenho documentos que comprovam, mas eles não têm força executiva. Então, resumindo, é um rito Mais longo. um pouco mais longo, ou eu teria que entrar com uma ação de comum conhecimento para descobrir quanto é devido, que é um rito bem mais longo. Uhum. Perfeito. Entramos com a ação monitória, o juiz disse ok. No segundo grau, o tribunal entendeu que os documentos que nós apresentamos não tinham idoneidade suficiente para servir como prova da cobrança. Portanto, extingue a ação monitória. O embargo de declaração, para quem não sabe, né, vamos tentar ir esclarecendo. Embargo de declaração é um recurso para você dizer, olha, você cometeu um equívoco aqui, tem um erro muito claro, né? E ali eu disse que havia um equívoco de premissa. Dizendo, olha, o artigo 700, parágrafo 5º do Código é cristalino. Ele diz, havendo dúvida quanto à idoneidade do documento, converte a ação monitória numa ação de rito comum e o processo vai tramitar naquele rito mais longo. A gente pode até discordar, eu discordava, mas pelo menos você não mata a ação. E volta Volta o processo para a gente instrumentalizar tudo, fazer provas, todas as provas que tiverem que fazer. Apresentamos esse embargo e o tribunal entendeu que aquele momento não era mais cabível essa revisão. Quando que era cabível? Daí? Coisa que o código nunca disse. E segundo, na visão do Tribunal de Justiça, essa emenda, porque o código chama de emenda, não deveria chamar de emenda, mas ele chama, essa emenda só poderia acontecer antes da contestação. E aí eu tentei explicar para o tribunal que a discussão sobre a idoneidade do meu documento só pode acontecer na contestação ou depois no juiz ou no tribunal. Ela nunca vai acontecer antes da contestação. Porque se eu entrei com ação monitória, é porque eu acho que ele é idôneo. O documento está bom, né? É porque ele é bom. Apresentei tudo isso. Negado. Aí eu, tá, beleza. Me deu o trabalho de fazer um RESP. Mas tudo bem, vamos fazer um RESP. Fizemos o recurso especial. Óbvio, inadmitido, evidente. Agravamos. Aí o recurso sobe ao STJ. E o STJ entende que a conversão da ação monitória em procedimento comum não pode acontecer depois da contestação. O STJ já julgou esse caso. Eu encontrei só nos últimos 10 anos, eu acho que mais de 100 casos. Não teve nem um que ele disse isso. Nem um. Inclusive, a mesma turma que julgou o meu processo, no mês passado, julgou esse tema e entendeu que tinha que converter para o rito comum, porque o código não põe prazo e nem poderia pôr prazo. O código fala, se o juiz achar que não tem idoneidade o documento, converte. E esse juiz, obviamente, pode ser o juiz, pode ser o desembargador, pode ser o ministro, não importa. Se eu entrei com uma ação, eu ganhei. No segundo grau, manteve. No RESP, a outra parte entendeu, conseguiu convencer o ministro de que aquele documento não tinha prova, o que o ministro tinha que fazer? Volta tudo e começa tudo de novo no rito comum. É o que manda o código. Isso é a decisão do STJ. Aí o que a gente tem que fazer? Outro embargo de declaração, né, para discutir o tema de novo. Então, assim, eu tenho esses exemplos, eu tenho eles toda semana. É literalmente toda semana. E nós falamos de dois grandes problemas, né? Nós falamos que ninguém cumpre as leis e nós falamos da imprevisibilidade, da falta de segurança jurídica como um problema para o fomento econômico de um país. Mas eu daria um terceiro problema. Para mim, o maior prejudicado, um dos maiores prejudicados com essa insegurança é o próprio sistema judiciário. Por quê? O Brasil é o país que tem mais ações judiciais no mundo. O Brasil é o país em que tem mais recursos no mundo. O Brasil é o país em que o judiciário custa mais caro no mundo. Tudo isso é um reflexo da insegurança jurídica. Veja, se nós temos uma segurança absoluta, e aí você me deve 100 mil, eu viro para você e falo, Cícero, vamos fazer o seguinte, amigo. O que você acha de você me pagar os 100 mil? Porque se você não pagar, eu vou entrar na justiça. Eu vou te cobrar juros, multa, correção, honorários, tal, não sei o quê.
Você não vai pagar 100, você vai pagar Mais 200, caro. Uhum. entendeu? Você ainda vai ter que contratar advogado, tal, não sei o quê. Vamos fechar um acordo, você me paga os 100 Uhum. e a gente encerra a questão. Uhum. Não é melhor? Se a gente tem previsibilidade, as pessoas fazem acordo e resolvem o problema. Exatamente. Porque As elas pessoas se- não vão pro Elas judiciário. sentem receio das consequências que virão, que serão muito piores. É óbvio. Uhum. Eu ontem negociei, eu tenho um imóvel e aí houve todo um problema jurídico lá, tal. Resumindo a história, um dos apartamentos ele deveria repor um valor para a SPE, para o grupo, tal. E aí ontem, e fui eu que identifiquei isso, tal, ele foi lá no meu escritório, a gente conversou, debateu, tal. E ainda não foi para a reunião, né, mas provavelmente irá, o conselho, né, o grupo dos cotistas vão definir e tal. Mas, quando ele fez a proposta, olha o problema da instabilidade jurídica. Uhum. Quando ele fez a proposta, eu, que conheço o sistema, topei fazer o seguinte: você deve X. Vamos fazer o seguinte: você paga metade de X para a gente não precisar discutir. Uhum. Então, olha isso. Como eu sei que é insano o sistema, Uhum. quem acaba tendo que negociar e baixar é o titular cara que está do cobrando. direito. Aham, É o quem, ti- aham. Por quê? Porque eu sei que se eu for para a justiça, primeiro, esse X eu vou ver daqui 15 anos. Primeiro ponto. Uhum. E segundo, eu sei que hoje, se eu vou ver esse X ou não, é jogar uma moeda para cima. Uhum. Porque tem 1 milhão de fatores que podem fazer eu não ver esse X, Sim. por algum motivo. Né? Então, essa insegurança jurídica, ela é horrorosa. Uhum. Ela é horrorosa. Ela estimula que quem está devendo, que quem descumpriu a norma, que quem... Uma companhia aérea, Uhum. por exemplo, né? Ela estimula que a companhia aérea Uhum. deixe milhares e milhares e milhares de ações entrando no Poder Judiciário. Eu fiquei pensando antes da gente conversar sobre a área de licitações e tentando fazer um paralelo com a minha área de planejamento tributário e como que elas se interligam, né? Porque Uhum. quem vai fazer uma licitação, ele faz um planejamento em relação ao valor daquela oferta do ente público para a realização daquele edital, né? E se ele tem uma previsibilidade, ele sabe fazer essa conta. Agora, se não tem a previsibilidade, como que ele faz a conta? Veja, Cícero, antes da gente começar, que eu ainda comentava sobre isso, que quando eu entrei no meu doutorado, né, o meu projeto inicial era isso, era discutir esse tema. O título do meu projeto, ele era o darwinismo às avessas dos processos de contratação pública. E o que eu queria discutir? Qual era o tema que eu queria discutir? O nosso sistema de contratação pública, dados os vários problemas que tem, em especial a insegurança jurídica, era o maior problema, ele cria uma insegurança muito grande em quem vai contratar com o poder público. Isso faz com que essa pessoa que vai contratar, na verdade, isso gera dois fenômenos. Uhum. Isso gera um primeiro fenômeno que é: se eu vou contratar com você e é muito arriscado contratar com você, Uhum. eu cobro mais caro. Exato. Primeiro fenômeno é o fenômeno da precificação. Uhum. Sai mais caro eu contratar com você porque é arriscado contratar com você. Eu tenho medo se vai honrar o contrato. Exato. Mais risco, mais custo. Uhum. Ponto final. Uhum. Segundo fenômeno é o seguinte: as empresas que são mais sérias, mais organizadas, mais estruturadas, que tem toda uma governança, uma multinacional, ela olha para esse sistema e ela fala: é uma coisa de maluco. Uhum. Não tem dinheiro no mundo Uhum. que vale a pena eu entrar nesse sistema. Uhum. Resultado, você afasta os melhores players do mercado e você atrai os picareta. Porque os picaretas, amigo, Tá disposto ele a vai, arriscar. ele corre o risco, Uhum. sabe? Ele criou a empresa dele faz 3 meses. Uhum. Se ela quebrar, quebrou. Entende? Abre outro Ele depois. abre outra. Assim, é muito tranquilo. Uhum. Uma vez eu estava em reunião com o diretor da Samsung. E aí, conversando com ele, por que eles não participavam de licitações? Era um diretor grande Brasil. Por que não participavam de licitações? O governo compra inúmeros objetos que a Uhum. Samsung vende e tal, e ela não entra.
Entram atravessadores no lugar Uhum. dela. Por que ela não entrava, né? São contratos milionários. E aí ele falou, nós já avaliamos essa questão, só que a gente percebeu o seguinte, se a gente vender 2 TVs para uma prefeitura e essa TV, por algum motivo, atrasar 2 dias tal, essa prefeitura tem o poder hoje de declarar inidônea a Samsung. E declaração de inidoneidade significa a Samsung não pode contratar com nenhum órgão público a partir de agora. Detalhe, como a Samsung ela faz transações com grandes corporações, com grandes empresas, ela possivelmente também teria um respingo de imagem nessas grandes Uhum. empresas, que talvez olhariam para a Samsung e falariam, opa, Poxa. pera lá, Uhum. não vou contratar contigo. Resultado, ele falou, nós somos grandes demais para correr esse risco. A gente não pode correr um risco desse tamanho. Uhum. Então, assim, acontecem esses 2 fenômenos. Eu sempre conto essa história e quando eu conto história eu falo, eu apresentei esse projeto de tese, eu entrei no doutorado com esse projeto de tese. Uhum. E por que darwinismo no título? É porque A eu queria seleção dizer natural. que era uma seleção natural às avessas. A gente seleciona o que há Os de piores. pior. A gente não seleciona o que há de melhor. Por isso chamava darwinismo às avessas. Aham. E eu entrei e tal. E logo no início do meu doutorado, eu fui muito criticado. Eu fiz uma aula com uma professora de metodologia da pesquisa e ela disse, não, isso é só a sua opinião. Não tem nada de ciência nisso. Isso que você está fazendo não é ciência, não é Uhum. pesquisa, tal. E aí vários colegas, né, concordando com ela e não sei o Uhum. que, tal. Eu sei que em dado momento eu falei, quer saber? Vou Mudar. escantear esse projeto, escrevi sobre outra coisa. Isso foi em 2013. Uhum. Em 2016, eu tomo conhecimento que vence o Prêmio Nobel de Economia o professor Akerlof. O professor Akerlof escreveu um artigo que chamava The Lemon's Market. Esse artigo tem 15 folhas Uhum. e esse artigo deu um Prêmio Nobel de Economia para Akerlof. Vale dizer, antes que alguém diga, pô, você tá achando que isso ia ganhar? Não, não ia, porque o artigo dele é da década de 60. Aham. Eu que era um imbecil e não tinha lido o artigo. Aham. Eu que não tinha conhecimento. O que dizia o artigo de Akerlof? Ele estudou o mercado nos Estados Unidos, que eles chamam de Lemon's Market. Lemon é o nome nos Estados Unidos para aquele carro usado vagabundo, aquele carro podre, aquela bicheira. Eles chamam de Lemon. E ao estudar esse mercado, o que ele percebeu? Por que o carro, quando é vendido, ele perde tanto valor? Porque o carro usado, ele tem um risco gigantesco. E quando ele tem mais risco, as pessoas, para aceitar correr esse risco, elas exigem um prêmio maior. Elas exigem um desconto muito maior. E, basicamente, Akerlof, ao propor isso, ele propõe uma teoria econômica que é, quanto maior o risco do contrato, maior será o prêmio econômico. Naquele caso é desconto, no meu caso seria mais Aumentar o preço. Uhum. E detalhe, Akerlof ainda explica uma segunda coisa nesse artigo, 15 folhinhas. E ele explica, tá disponível na internet para quem quiser, chama The Lemon's Market, tá? É um artigo fantástico, assim. Curto, objetivo, tá em inglês, acho que eu não conheço tradução em português, mas o Google traduz. Então Coloca na não inteligência artificial. não é tão difícil assim hoje em dia, né? E a segunda coisa que ele diz é o seguinte, você tem um carro usado. E um carro usado muito bom. Podemos dar um exemplo, inclusive, de um querido amigo nosso, o Vinícius. Esses dias o Vinícius virou para mim e ele falou o seguinte, o pai dele, o Sérgio, ia vender o carro. Aí ele ia perder muito dinheiro e o carro dele tava assim, zeradinho, tava tudo novinho no carro e tal. Aí eles fizeram um negócio entre eles tal e ele pegou o carro do pai dele e tal, ficou com o carro do pai dele. Akerlof explica isso no artigo. O que ele diz? Quando você tem um mercado com muito risco, as pessoas descontam muito o preço desse carro. E isso gera um segundo fenômeno. Os melhores carros não entram no mercado de venda de carro usado. Os melhores carros vão acabar sendo vendidos numa venda familiar, numa coisa mais próxima. Por quê? Porque há um grau de confiança maior e, portanto, um preço melhor. Né? Resultado prático. Esse sistema faz com que somente os piores carros parem no sistema de venda de carros usados. Olha que interessante isso. E quando eu li o artigo, eu fiquei pensando, era exatamente o que eu queria dizer na minha tese de doutorado, eu só não tinha esse conhecimento econômico todo e tal. Mas, basicamente, é isso. Quando você tem um sistema de muita insegurança jurídica, na verdade, insegurança
geral, inclusive a jurídica, né? Porque quando nós falamos da insegurança de um contrato, nós estamos falando normalmente de um negócio que chama assimetria de informação. O que é assimetria de informação? Por que o teu carro usado, eu pago pouco nele? Porque você sabe os problemas e eu não sei os problemas. Isso é assimetria. Você sabe uma coisa que eu não sei. Tá? Quando você está vendendo um carro que você acabou de comprar, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça é: por que o Cícero quer vender um carro que ele acabou de comprar? Né? Nós tivemos um caso curioso aqui no estado em que um vendedor, eu acho que ele era de Araranguá, ele criou uma concessionária que ele chamava Vendedor Sincero. E ele ficou muito famoso no Instagram, porque ao invés dele fazer propaganda dos carros, ele falava todos os defeitos do carro. Ele só falava os problemas do carro. E esse cara explodiu de vender. E na minha concepção é muito óbvio, porque, assim, entendendo isso é óbvio. Por que ele explodiu de vender? Claro, ganhou um monte de marketing de graça, porque todo mundo achava engraçado os vídeos dele e mandava. Mas principalmente, quando ele dizia todos os defeitos do carro, ele zerava o risco de quem estava comprando. A probabilidade, eu sei o que é. A pessoa sabe o problema. Então ela olhava para o carro e ela falava: eu sei quais são os problemas. Ela fazia a conta daqueles problemas. Tô disposto a pagar tanto. Tô disposto a pagar tanto. Então ele vendia mais, entende? Olha que interessante isso. Então, esse artigo do Akerlof, e esse artigo é da década de 60. Assim, passaram-se 60 anos e a gente ainda não aprendeu isso no Brasil, sabe? Lá eles já estavam discutindo isso na década de 60. A gente ainda não entendeu que um sistema com mais risco é um sistema com mais custo. E não adianta querer reclamar disso. Reclamar disso é reclamar da gravidade. Não tem o que fazer. E vamos citar, então, um exemplo de risco recente. Eu vou colocar mais uma notícia na tela. Se eu não me engano, é a número 2 aí que eu separei. Essa notícia eu achei muito interessante, né? Porque, ao contrário do que a gente vem dizendo, né? A justificativa seria, ó, quem não pagou aquele imposto fez uma aposta, né? E aqui, no caso, é o Barroso, coincidentemente, mas poderia ser qualquer ministro, poderia ser qualquer órgão julgador, podia ser uma instância administrativa, porque a gente sabe que isso é sistêmico, não é isolado, né? Mas a aposta é interessante usar essa expressão, né? Porque o que o empresário, o que o licitante procura, todas as pessoas, elas procuram previsibilidade, elas não querem apostar. E nesse caso aí, se eu não me engano, o que aconteceu ali foi, eu tinha uma decisão transitada em julgado. Então, uma decisão irrecorrível que dizia que eu não deveria pagar determinado tributo. E aí, depois, por meio de um julgamento da Corte Suprema, foi dito que não, aquele tributo deveria ser exigido e se aplicou, inclusive, com um efeito retroativo. Para quem não sabe, o efeito retroativo é quando eu posso cobrar um tributo do passado com base em um entendimento criado hoje, né? Então, tem aquela frase atribuída ao Pedro Malan, eu já citei aqui outra vez no podcast, né? Que no Brasil até o passado é incerto. Né? Como que a gente lida com precificação, com risco e com segurança jurídica em um cenário como esse? Né? Quando eu li essa matéria, Cícero, eu tenho um costume de quando eu leio as coisas, eu comento comigo mesmo, mas hoje, com um pouco mais de maturidade, a maioria delas eu não verbalizo, né? Pra gente não arrumar problemas. Mas acho que já passado um tempo, ministro já não é mais nem ministro, acho que não teria problema. Quando eu li essa notícia, a primeira coisa que veio na minha cabeça era: quem não pagou fez uma aposta. E eu pensei, sim, fez uma aposta de que vive num país sério, fez uma aposta de que vive num país razoável, fez uma aposta de que viveria num país em que uma decisão judicial é cumprida, né? Porque acho que é importante, para quem não conhece o caso, nós não estávamos falando de uma liminar que foi cassada. Que é uma decisão transitória. Que é uma decisão transitória, né? Para quem não é do direito, né? No começo do processo, você pode ter uma decisão liminar, uma decisão preliminar ali, que é uma decisão que todo mundo sabe que é uma decisão que está resguardando um direito, mas ela é instável. Ela pode ser cassada a qualquer tempo. Então, sim, inclusive as normas contábeis vão te determinar que quando você tem uma liminar suspendendo tal, você precisa fazer uma reserva desse valor, porque você tem ali um
um valor de contingência que Uhum. precisa ser feito, que precisa ser guardado. Uhum. Então, sim, se eu tenho uma liminar que disse não precisa pagar esse imposto, uma empresa deveria fazer o quê? Ela deveria contingenciar esse valor no seu caixa, né, Uhum. dentro da sua estrutura, porque se amanhã essa liminar cair, ela vai ter que repor esse valor. Perfeito. Agora, quando eu tenho uma decisão que transitou em julgado, eu nunca li, nunca ouvi, nunca fiquei sabendo, e eu ousaria arriscar, não deve ter sistema nenhum no mundo que manda você, numa decisão transitada em julgado, Uhum. manter valor em caixa contingenciando aquilo, porque amanhã pode mudar Pode aquela mudar. decisão. Uhum. Isso não existe. Isso não existe. Isso é constitucional. Uhum. A gente protege a coisa julgada. A gente Uhum. deveria proteger a coisa julgada. E é importante dizer, não há nenhum empecilho. Claro, não é bom, mas é compreensível, é razoável, faz parte do jogo que o judiciário decida uma matéria Uhum. e daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, ele reveja a mesma matéria e decida de forma diferente. Uhum. Isso é possível Sim. acontecer e, na verdade, eu diria, claro, quando isso acontece toda hora, é ruim. Sim. Mas quando isso acontece de forma consistente, isso é a evolução do direito. A gente pensava de uma forma, em dado momento a gente melhora, a gente pensa de outra forma, tá tudo bem, isso faz parte do jogo. Agora, eu ter uma decisão transitada e julgado. Aí, um tempo depois, eu não pago esse imposto. Por Sim. quê? Transitou em julgado, acabou, ninguém discute mais. Uhum. Nós não pagamos esse imposto, eu não deixo o dinheiro em Eu me caixa. comporto de acordo com o teor daquela decisão. Exato, eu precifico o meu produto de Uhum. acordo com aquela decisão, porque esse é um imposto que não precisa pagar. Uhum. Se eu não preciso pagar esse imposto, isso muda todo o meu cálculo tributário, Uhum. ok? Anos depois, vem uma nova decisão e a decisão diz, sabe aquele imposto que nós decidimos que não precisava pagar? Precisa. Você falar isso Daqui por pra- si só, Uhum. daqui pra frente, Uhum. tá ok, né? Sim. Não é o melhor modelo do mundo, mas Mas tudo tá bem, ok, vamos tudo nos bem. adequar A gente agora. adequa e passa a cobrar daqui pra frente. No momento que você disser que tem que cobrar, eu Uhum. imediatamente aumento o produto da prateleira para incorporar aquele custo Sim. tributário Uhum. e vida que segue. Agora, você decidir, vamos mudar a regra e a regra nova vale pra trás? Assim, isso é barbárie jurídica. Uhum. Isso é a gente voltar pelo menos 500 anos de história. Assim, isso me lembra a época em que nós começamos a pensar no princípio da legalidade no direito penal Uhum. e nós começamos a entender que, olha, o rei, o senhor feudal, ele não pode criar uma regra hoje e prender uma pessoa que cometeu o crime ontem, baseado numa regra que não existia. Sim. Assim, isso na Idade Média Aham. podia. Uhum. E há uma razão pela qual essa idade é considerada a Idade das Trevas. Essa é uma delas. É a possibilidade do Estado te Uhum. causar um dano baseado numa regra nova. Uhum. Isso é surreal. Isso é surreal. Sim. E assim, quando vem do legislativo, isso é bizarro. Quando vem do judiciário, isso é 1 milhão de vezes pior. Sim. Isso, assim, É que seria aquela instância onde nós poderíamos recorrer para corrigir uma injustiça. Exato. Né? Você não vai ter nem sequer essa possibilidade. Uhum. Assim, quando essa decisão saiu, nós temos uma característica no Brasil que muita gente já usou essa analogia. Nós somos como... Eu não sei nem se essa analogia é verdadeira, tá? Porque eu nunca testei por Uhum. razões óbvias. Mas dizem que se você pegar um sapo, colocar ele dentro de uma tigela fria e aquecer, Uhum. esse sapo cozinha sem reclamar. Uhum. Eu, obviamente, né, meus pais moram em sítio, tem vários sapos lá, mas por razões óbvias eu nunca testei exato. para ver se ela é verdadeira, né? Mas vamos dizer que ela seja verdadeira. Eu acho que é um dito popular. É um dito popular, né? Mas pouco importa. Uhum. Me parece que nós nos comportamos no Brasil dessa forma. Uhum. Assim, a gente foi vendo um absurdo, outro absurdo, Uhum. outro absurdo, outro absurdo, de forma que quando chega um absurdo desse tamanho, Uhum. ele é só um pouco mais absurdo Do que a que última outro. decisão, Aham. sabe? Uhum. Porque, na minha cabeça, uma decisão dessa natureza,
era caso, assim, para parar o país, para você... Não, assim, Sim. era caso para estar todo mundo na rua, assim, explodir prédios, é caso para a gente dizer assim, isso é caos, isso é Uhum. caos, isso é barbárie jurídica. É caos dentro de um sistema que deveria nos dar previsibilidade, que nos deveria dar segurança, que nos deveria dar condições de seguir a vida normalmente, né? Exatamente, Mas exatamente. entrando ainda nesse contexto, vamos ver a próxima notícia, porque a próxima ela é recente e ela mostra, olha só, decisão do Supremo derruba ações da Netflix e expõe o risco tributário. Essa decisão eu achei interessante porque a gente pode, às vezes, argumentar assim, não, mas o corpo jurídico daquela empresa falhou, né? Uhum, Eles deveriam ter se defendido melhor, deveriam ter pensado melhor nas consequências. Agora, a Netflix não vai ter um corpo jurídico bom para criar o seu planejamento, para se estruturar adequadamente. Ela não tem um corpo jurídico em vários países qualificado para trabalhar? Claro que tem, né? Então, não é uma questão agora de pensar assim, não, mas são casos, vocês estão exagerando, são casos pontuais aí, né? É um risco sistêmico, de fato, que vem ocorrendo consistentemente ao longo de muitos anos e ele torna nós, como advogados, a gente parece, quando conversa com o cliente, tu já teve essa sensação assim de que quando tu começa a explicar para ele, tu se acha maluco? Porque a gente começa a falar, olha, se acontecer isso, pode acontecer isso, mas também pode acontecer isso. uhum, E se não der certo, vai acontecer isso. E a gente começa a desenhar todo o leque de possibilidades, e é um leque infinito, uhum. porque a consequência que deveria ser, ó, se eu fizer A, vai acontecer B. Não, se eu fizer A, pode acontecer B, C, D, E, F, G, H até Z. Uhum. Assim, veja, eu acho que uma coisa tem que ficar muito clara nessa nossa conversa, Cícero. As notícias que vão para a internet Uhum, é 0,01% dos uhum. casos. Assim, eu até botaria mais 10 zeros nesse 0,1, tá? Porque Assim, é só os casos de maior é um repercussão, né? caso muito grande, que Uhum, envolve uma empresa muito grande. Veja, eu tenho um escritório pequeno, uhum, eu tenho um escritório boutique, pequeníssimo. A gente atua em pouquíssimas ações. uhum, E eu tenho toda semana, uhum, sabe? Assim, e não sai notícias dessa toda semana. Você vê, a gente pegou aqui 3, 4 notícias, uhum. tem 2, 3 anos, assim. Aham, Essas aham. notícias saem assim, a cada 6 meses, a cada 8 meses, assim. Uhum. Não é uma coisa que sai toda hora, né? E eu vejo toda hora. É todo dia a gente vê isso Lembra acontecendo. aquele meme daquele filme O Corpo Fechado, né? A criancinha lá, I see that É, people, né? exatamente, All the exatamente. time. Então, Exatamente. É isso, é isso. né? A gente vê o tempo Insegurança todo. jurídica o É o tempo tempo todo. todo. Tanto é que você falou assim: ah, você não se sente meio maluco. Na verdade, eu vou dizer, tem duas coisas hoje que me frustram muito na advocacia. Porque eu sempre fui muito estudioso. Eu sempre, assim, gostei muito de estudar, gostei muito de aprender, gostei muito de, né, me preparar. Eu sempre tive um objetivo que era, eu queria ser uma grande referência na minha área, na área que eu trabalho. E o que acontece? Você vai lá, você estuda, você se prepara, você faz um mestrado, um doutorado, pós-graduações, você dá aula, você fala, você leu toda a doutrina, Uhum. você conhece. Eu hoje não vou dizer que eu conheço a jurisprudência, principalmente TCU, que é a que onde eu mais Uhum. absorvo decisões, mas não posso dizer que eu conheço todos, porque é infinitas, mas eu conheço as principais Uhum. com certeza absoluta, até porque eles têm aqueles sistemas de push, então você vai lendo, você vai acompanhando. Todo dia Eu tô alguma todo coisa. dia Uhum. sempre atualizado. Além disso, hoje eu tenho dezenas ou centenas de grupos de WhatsApp, então quando sai uma decisão no Pará, alguém já manda no grupo, já debate, já discute. Então assim, eu tô muito inteirado sobre o tema, trabalho só com isso há 25 anos, dou aula disso há 15. Eu sei que eu entendo disso. Uhum. Mas quando o cliente aparece no meu escritório, é como se eu fosse um amador conversando com ele. Porque ele me pergunta, e Uhum. aí? O que Qual que vai ser o acontecer? resultado? Aham. E a resposta honesta é, não sei. Uhum. Em todos os casos, Uhum. não tem um caso hoje Uhum. que eu consiga cravar e dizer, tem que ser esta resposta. Uhum. Não tem um. Eu tive um caso recente, eu não vou explicar o caso, porque ele tem muito detalhe, mas eu vou só dizer a minha frase.
eu disse, se eu perder esse caso, eu rasgo a minha OAB. Eu disse isso dentro do escritório. E a sorte é que eu não sou muito sério nas minhas promessas, eu também sou inseguro juridicamente nas minhas promessas, que era pra eu ter rasgado, porque a gente perdeu. Assim, não tinha cabimento nenhum perder. E a gente perdeu, sabe assim? São casos, e claro, é evidente, você fala assim, pô, mas então quer dizer que você só perde? Não, de vez em quando a insegurança jurídica opera A meu a favor. nosso favor, mas eu também não gosto disso, porque a gente fica até com vergonha, porque você não ganhou por mérito. Esses dias nós, faz um tempinho isso, um cliente nosso fez uma obra, e aí o órgão entrou em contato com ele para ele corrigir um problema na obra, só que ele não viu a notificação, perdeu tal, né? Não viu, resumindo. E aí o órgão, era um órgão do judiciário, era um fórum, ele entrou com ação judicial, né? Muito fácil para ele. E quando ele entrou com ação judicial e o cliente foi notificado, ele entrou em contato comigo, ele falou, pô, Bozelli, nós não fizemos o negócio porque nós não vimos. Nós estamos errados, a gente faz, sem problema nenhum. Propõe um acordo, tal, e a gente vai fazer e tal, e tudo certo. Aí propusemos acordo, tal, não sei o quê, resolvemos o problema, tal. E informamos isso para o judiciário. E aí o juiz vai lá e fala, de fato, houve acordo, tal, não sei o quê, blá. Então, como teve uma ação, condeno o judiciário a pagar honorários pro Bozelli. E eu li aquilo, eu falei, caramba, mas assim, quando eu li, ainda brinquei no escritório, falei, cara, eu não vou embargar a decisão para corrigir um erro grosseiro. Só para que fique claro, eu perdi a ação. Né? Fui eu que corrigi. O Estado tinha razão. Era a empresa que tinha que pagar honorários para o Estado e não o inverso. Né? E o judiciário condenou a eles pagarem honorários para mim. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, bom, eu não vou recorrer. Sim. Mas eu confesso que eu não ia ter coragem, ainda mais que era um valor pequeno e tal, e nem se fosse um valor grande. Eu não ia ter coragem de propor a execução dos honorários. Que são claramente indevidos. Porque são claramente indevidos, assim, era um erro grosseiro do judiciário. Aí o Estado até foi lá, embargou e o juiz corrigiu. Mas não me impressionaria que se fosse eu embargando, mas inventa o motivo, não é casa para embargo e resolve por lá. Então, na minha visão, Cícero, o que a gente tem, assim, e por isso aquela minha fala inicial, né, a frase de que existe uma lenda de insegurança jurídica vindo de um juiz, um ministro, que é um juiz, né? que advogou por décadas, me espanta. Sim. Assim, me espanta. Eu fiquei pensando nisso quando eu li a frase, né? E eu pensei que às vezes a pessoa ocupa uma posição institucional, sei lá se ela apaga da cabeça tudo que ela viveu, Sim, né? sim. Porque ela precisa, digamos assim, apaziguar institucionalmente alguma questão que saiu na mídia, né? Sim. E daí ela toma aquela função e fala o que a gente claramente discorda. Sim, entende? eu entendo a posição do Barroso, de fato, você perguntar para um ministro do Supremo, que é basicamente o ponto nevrálgico do problema da insegurança jurídica, e você falar, existe insegurança jurídica, ele reconhecer que há, é difícil. É difícil. Né? É difícil. Então, assim, seria natural que ele desse uma resposta evasiva. Que ele dissesse, não... Mas não precisava dizer que é uma lenda. Mas não precisava dizer que era uma lenda, né? Ele podia dizer, olha, temos problemas pontuais, mas não é o padrão, alguma coisa assim. Era meio natural você esperar. A lenda, ela faz a gente parecer literalmente louco. Eu lembro daquele livro do Machado de Assis, o Alienista, né? Então, o médico definiu que todos os cidadãos da cidade estavam loucos, internou todo mundo na clínica e daí depois teve aquela insurreição e era ele o louco ali, né? É isso. Então, o Brasil é mais ou menos aquele conto do alienista, né? Tem uma piada que eu ouvi se referindo a uma instituição específica de ensino, mas eu acho que vale pro Brasil, que chegamos numa situação que se você cobrir vira um circo, se você cercar vira um manicômio. E é isso, assim. E vale dizer, tá? Não é uma crítica o ministro Barroso, né? Hoje não mais ministro, mas não é uma crítica ao ministro Barroso. Não é nem uma crítica à atual composição do Supremo Tribunal Federal. Isso já vem de anos. É um movimento que ele vem, eu diria, de décadas, tá? Eu diria não, vem de décadas, né? Na verdade, na minha opinião,
porque isso, né, a gente pode traçar várias... É um problema complexo, podemos traçar várias origens, mas na minha opinião, é como eu enxergava, pelo menos, o problema. Nós fizemos universidade contemporaneamente, né, nos anos 2000. E quando eu estudei na universidade, ali no início dos anos 2000, eu já percebia esse problema. Eu às vezes fico chocado que eu já conseguia ver um problema de tamanha obviedade. Eu tinha 18 anos e eu conseguia ver o problema. O que estava acontecendo à época? Nós tínhamos teorias que ganharam corpo na década de 80, que eram as teorias chamadas neoconstitucionais, de você fazer direito baseado num conceito de justiça. Então, superando um paradigma teórico que nós tínhamos antes, que era basicamente Kelsen, né? Lei e ordem. Que aí nós né? tínhamos a ideia da teoria pura do direito. Então, assim, tentando resumir, para quem não é da área do direito, não é muito difícil de entender se a gente simplificar bem o conceito. Para quem é da área do direito, eu estou simplificando bastante o conceito. Mas nós tínhamos uma teoria que era: o que está escrito na lei deve ser cumprido, ponto final. Chamávamos essa teoria, chamamos, né? A teoria existe, chamamos de positivismo jurídico. Então, assim, é o que está na lei e a gente aplica. Na verdade, essa teoria ela vem desde lá de trás, mas Kelsen organiza cientificamente. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, dentro do ramo do direito, existe uma ideia de que boa parte da culpa das mazelas que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial foi por conta dessa teoria jurídica. Na minha opinião, o erro está aí. Está nessa premissa. Não. Nazismo aconteceu porque pessoas tinham rifles e eram malucos. Você podia ter o sistema jurídico que fosse. A resposta seria a mesma. É muita prepotência, é muita arrogância do direito achar que ele tem essa relevância toda. Ele não tem. Assim, o Supremo, se decidisse de outro jeito, Hitler teria matado todos os ministros da Suprema Corte Alemã e teria botado outros ministros. Simples assim, né? Então... Era um louco com poder. É um louco com poder e com pessoas apoiando e... Essa estrutura completa, política, econômica, social, foi o que fez nazismo, fascismo, etc. O sistema jurídico é só... Um componente, né? É só a madrepérola que está dourando aquela pérolazinha, mais nada. E aí a gente começa, baseado nessa premissa, que eu entendo equivocada, a gente começa a trazer novas correntes doutrinárias que são inúmeras, mas que se reúnem num macrogrupo que chamamos de teorias neoconstitucionalistas, que são teorias que, por N caminhos, tendem a chegar mais ou menos na mesma ideia. O que importa numa decisão judicial é a justiça e não necessariamente o que está escrito. Qual que é o grande problema dessas teorias todas, na minha visão? O teu conceito de justiça é diferente do meu conceito de justiça. Então, eu, quando estava na faculdade, consegui enxergar o problema disso. Eu falava, nós vamos transformar num manicômio. Na verdade, já tínhamos, eu só não sabia que já tínhamos, né? Porque para mim era muito óbvio, quando cair no juiz A, o conceito de justiça dele é um. Quando cair no juiz B, o conceito de justiça dele é outro. E isso foi ensinado, transmitido e as consequências são colhidas. Isso foi transmitido. Então, assim, isso nasceu muito, vale dizer, na Universidade Federal de Santa Catarina. A Universidade Federal de Santa Catarina teve grande papel nessas teorias da década de 80. Então, assim, os ministros que hoje estão no Supremo foram alunos de professores da Universidade Federal de Santa Catarina que ensinavam isso durante a década de 90. Então, assim, foi um sistema que ele veio sendo construído. E, na minha opinião, a gente estava trocando um problema que era... Qual era o grande problema que a gente tinha? Bozelli, de vez em quando, a lei ela não é justa. Se eu aplicar o que está escrito na lei, a decisão não é justa. A decisão ela é injusta, sabe? E todo mundo vai concordar que a decisão é injusta. O que eu identificava à época? A teoria de Kelsen, a teoria positivista, gera problemas? Não há dúvida. Esse é um problema. Né? Vai ter casos em que nós vamos olhar o resultado final e nós vamos dizer, poxa, não foi o ideal. A gente precisa melhorar a lei. E aí a gente melhora a lei para frente. Mas qual era a minha grande discussão? Era, vocês estão resolvendo um problema
que compromete 0,5% dos casos, 0,1% dos casos. E a solução que vocês estão criando, Gera o caos. ela vai criar um caos em 70% dos casos, sabe? Porque aí começa, cada juiz acha que o justo é uma outra coisa, né? E isso vai se desdobrando. Por exemplo, na minha área, isso deve acontecer na tua também, agora com a reforma tributária, com certeza vai acontecer, né? Na minha área, hoje, qualquer pessoa que ouviu falar de licitação um mês está dando aula de licitação. Porque, basicamente, ele não precisa saber nada. Basta ele dizer qualquer abobrinha e no final eles falar, na minha opinião. Ah, sim. E o problema é, ele não está de todo errado. Sim, Porque, de fato, você tem opinião para tudo quanto é lado, porque você não existe mais base jurídica, não existe mais base legal, não existe mais regra de hermenêutica, não existe regra de interpretação. Basicamente, eu digo, na minha opinião. E se eu disser na minha opinião, Tá justificado. eu posso falar qualquer asneira. Então, assim, olha o tamanho dos problemas que a gente tem quando a gente tem um sistema com tanta insegurança jurídica. Na verdade, eu queria chegar nesse ponto, só para concluir esse raciocínio. Uma vez eu vi um artigo, não vou lembrar, faz muitos anos que eu vi o artigo, era de um professor em que ele fazia uma suposta pesquisa entre os ministros, e ele dizia que se ele pesquisasse na década de 70, 80, 90 ainda, entre os ministros do Supremo, se você tiver que decidir entre uma decisão que respeita a segurança jurídica e uma decisão que respeite justiça, para que lado você vai? Ele acreditava, e eu também, que a resposta dos 11 seria segurança jurídica. A segurança... Não existe justiça sem segurança jurídica. Esse seria o entendimento. Hoje, se eu perguntar para os 11 ministros, os 11 vão responder. Justiça é mais importante que segurança jurídica. E isso mostra que há uma mudança tanto da mentalidade, formação, né? É tudo aquilo que tu comentou ali que leva a pessoa a crer que esse é o melhor sistema, que é aquele que vai gerar o resultado que ela entende como correto, né? E que para aqueles que advogam ou que estão ao lado de pessoas individuais, né? E não dos indivíduos, dos cidadãos, isso gera a imprevisibilidade. Eu não tenho mais como prever algo, eu não sei como que eu me comporto, eu não sei qual a consequência do meu comportamento, e eu acho que eu sempre vou conseguir dar um jeito independentemente de qual comportamento que eu adotar. Exatamente. É uma loucura. Sabe que me parece que esse conceito abstrato de justiça, ele vem de uma ideia de que a gente deve privilegiar o bem comum em detrimento do direito individual. E na minha opinião isso está completamente equivocado, equivocado. Tem um professor argentino chamado Agustín Gordillo, e esse professor ele tem uma frase que eu acho ela brilhante. No direito administrativo nós temos um conceito de supremacia do interesse público sobre o privado. E o Gordillo ele vai dizer o seguinte: a supremacia do interesse público sobre o privado não pode autorizar que o poder público destitua o privado dos seus direitos mais fundamentais e essenciais. Assim, por quê? Porque não é interesse público que a gente destrua interesses individuais. Não é. Quando a gente destrói interesses individuais, nós estamos destruindo o coletivo, nós estamos destruindo o interesse público. É respeitando direitos individuais que a gente respeita o interesse público. Tinha uma exposição famosa que há muitos anos eu fui já que falamos de nazismo, né? Era falando de nazismo, que era a exposição, acho que era Triângulos Roxos, se eu não estou enganado, que eram, se eu não estou enganado, faz muitos anos, eu posso estar cometendo alguns equívocos aqui, mas acho que era a perseguição que houve das testemunhas de Jeová durante a época do nazismo, que a gente fala muito de judeus, mas tiveram vários outros grupos. E eu lembro eu acho que eu fui nessa exposição, deve fazer uns 20 anos, mas eu lembro claramente de uma poesia que estava numa das paredes lá, e a poesia era uma ideia mais ou menos assim, que primeiro eles vieram e eles pegaram tal pessoa, e eu não me importei porque eu não era aquela pessoa. Aí depois vieram e buscaram
outro grupo. Uhum. Eu também não era. Uhum. E aí ia. E no final, eles vieram e me buscaram e agora não há mais ninguém para se importar. Uhum. É isso. Uhum. Não existe interesse comum, não existe bem comum Uhum. se nós não respeitamos bens individuais. Uhum. É impossível. Esse conceito abstrato de bem comum, ele só pode ser respeitado se a gente respeita direitos individuais. Voltando ali sobre o que tu falou de alteração, né, da percepção da previsibilidade e segurança jurídica por um ideal de justiça, a gente conversava antes de começar a gravar que eu consigo definir segurança jurídica, mas eu não consigo definir justiça. Sim. Eu consigo dizer, olha, segurança jurídica é que eu tenho previsibilidade do comportamento, previsibilidade das sanções, eu sei o que vai acontecer. Agora, como que você define justiça? Vai perguntar para 11 ministros, cada um vai dar uma definição. Vai perguntar para todos os juízes do Brasil, dificilmente vai ter unanimidade. Talvez tenham pontos ali que Sim. sejam, né? Pontos Mas de são tangência, subjetivos. Sim. Agora, a segurança jurídica, não. A gente consegue olhar para ela e dizer, não, então, agora eu tenho um comportamento e eu sei qual é a consequência do meu comportamento e eu vou me comportar, ou eu vou violar, sabendo da consequência, ou eu vou me adequar àquela norma, porque daí eu não vou sofrer aquela consequência. Sabe que quando você fez esse comentário, eu me lembrei de um... Na verdade, eu ouvi essa história, mas a história é maravilhosa. Não participei. Um colega meu me contou que ele estava, acho que nos Estados Unidos, ou estava fora, e aí tinham algumas pessoas de alguns países, e eles estavam batendo papo. E em dado momento, eles começaram a conversar sobre direção, trânsito, habilitação e tal. E aí, em dado momento da conversa, o americano perguntou para o alemão o que acontecia se ele tivesse tido a sua carteira, sua habilitação cassada e ele fosse pego dirigindo. Uhum. E aí esse meu amigo me contou e falou assim, a resposta do alemão era, mas não tem como, eu tô com a habilitação cassada, eu não posso dirigir. Uhum. E aí o americano respondeu, tá, mas E se você dirigir? E o alemão falava, mas não dá, eu não tenho carteira, como que eu vou dirigir? Não tem como, né? E o americano insistia, e assim, o resumo era muito claro. Na cabeça do alemão, não entrava a possibilidade de você, sem ter habilitação, dirigir. Isso é a característica de um país que tem previsibilidade de decisões, percebe? Assim, ó, se eu tiver a certeza absoluta de que eu terei a correspondente sanção, o cumprimento é total. Eu poderia dar um exemplo. Isso acontece inclusive em alguns casos. De forma espontânea. De forma espontânea. Caso, né? Isso acontece em alguns casos no Brasil. São Paulo adota o sistema de rodízio. Né? Então você tem as placas tal e tem o número da placa. Por dia você não pode rodar na cidade de São Paulo. Determinados horários, determinada região você não pode rodar na cidade de São Paulo. Eu não conheço ninguém que descumpra a regra. Por uma questão muito simples. Tem radar espalhado pela cidade inteira. Então, assim, se você rodar, você vai tomar a multa. Ponto final. Não tem o que discutir. Não existe nenhuma possibilidade de você não tomar a multa. Porque você não vai passar por um radar. Um radar pode estar quebrado, mas você não vai passar por um. Você vai passar por dezenas de radares. Então, assim, o que pode acontecer? Pode ser que alguém diga, não, Bozelli, se eu estou muito atrasado, tal, eu faço a conta, penso, a multa é tanto, mas vale a pena e eu rodo e pago a multa. Ok? Mas você rodou sabendo da sanção e não foi um caso em que, por exemplo, você saiu do bar, você bebeu e você pensou assim, mas não vai dar nada. Eu vou dirigir até em casa. Não foi isso. Você tinha certeza absoluta de que você seria se programou multado. de acordo com aquilo ali. Você se programou de acordo com aquilo ali. Então, seja, quando eu dou a carta branca para o judiciário entender ao arrepio da lei X, porque eu concordo, eu tô dando a carta branca para ele entender nos casos que eu não concordo. E em vários outros. E em vários outros. Porque nós agora autorizamos a conduta. Na minha visão, é muito perigoso quando o judiciário ele se desatrela da técnica jurídica para passar... Porque, veja, é importante dizer, eu não estou dizendo que o judiciário não pode interpretar normas. Lógico que ele pode, é o papel dele. Mas para interpretar normas tem regra. Assim, existem conceitos para interpretar normas. Tem coisas que você não pode interpretar. Sim. Né? Então, assim, vou dar até... Esses dias eu estava num debate
dando um exemplo disso, dentro do meu modelo de licitações lá, tem um negócio que chama dispensa eletrônica, que é um processo mais simplificado. A instrução normativa que criou a dispensa eletrônica, ela não fala que tem recurso na dispensa eletrônica. Ela não diz nada, nem que tem, nem que não tem. Baseado na omissão da instrução normativa sobre recurso contra um ato administrativo, há muita gente hoje que defende que não cabe recurso contra esse ato administrativo. E quando eu estou dando aula, eu falo, amigo, pelo amor de Deus, isso é matéria que não deveria nem sequer ser debatida. A Constituição prevê direito de petição, prevê direito de recurso, prevê direito de questionamento. Assim, nós ultrapassamos o modelo no qual o Estado não pode ser questionado quando mudamos do Estado absolutista para o Estado democrático. Não existe essa possibilidade. E veja, o que mais me choca, se a instrução normativa dissesse não tem recurso, ela seria inconstitucional. E a gente discutiria isso. Exato. E aqui não é nem isso. Ela foi omissa. Então, assim, veja, o que eu percebo, nós hoje, nós não estamos mais interpretando normas. Aquilo que eu aprendi na cadeira de hermenêutica jurídica com meu querido professor Reinaldinho, procurador aqui do Estado, brilhante, aquilo que eu aprendi na cadeira, eu joguei no lixo, porque hoje nós interpretamos uma norma baseado no que eu acho, baseado no que eu quero. Então, conceitos como quem pode o mais pode o menos, conceitos como interpretação sistêmica, conceito como interpretação principiológica, mesmo se pegarmos as teorias neoconstitucionais, como pegar um Alex, por exemplo, e falar de ponderação de princípios, a gente não faz ponderação de princípios. Sim. Alex, quando explica ponderação de princípios, ele vai fazer uma distinção entre normas e princípios, e ele é muito claro, normas não se ponderam com princípios. A gente faz isso toda hora no Brasil. Então, assim, veja, mesmo as teorias que eu critico, se a gente aplicasse a teoria, Seria já melhor. estaria muito melhor, porque pelo menos existiria algum grau de racionalidade. Hoje, não há um grau de racionalidade. O que há é simplesmente, eu acho, é melhor, faz sentido, e aí nós estalamos os dedos, e aí a gente pode decidir qualquer coisa. Sim. Basicamente é isso. Já caminhando para o nosso encerramento aqui, que esse assunto parece que é infinito, né? A gente fica aqui o dia inteiro. Antes da gente chegar aqui, eu estava relembrando o livro O Processo, do Franz Kafka, e como que dentro desse livro, especialmente no capítulo ali onde fala do advogado, e como que o cliente conversa com o advogado e como que o advogado instrui o cliente, eu vejo aquela realidade daquele livro muito presente no direito brasileiro. Sem dúvida. E assim, quando a gente vê um livro de ficção que ele está extrapolando um problema para aumentar e tornar aquele problema de ficção talvez mais chamativo ao leitor, né? Quando a gente vê aquele problema praticado e presente no nosso dia a dia, a gente percebe que o problema que é muito mais grave do que a gente poderia imaginar, e também que a percepção das pessoas sobre aquilo que acontece, ela fica um pouco distante, porque ela não consegue absorver a quantidade de elementos que trouxeram aquele caos. São muitos. A gente não consegue rastrear as raízes, a gente tenta tatear para encontrar o que causou essa insegurança, o que causou isso aqui. A gente não consegue. A gente tem hipóteses, a gente tem ideias, né? E naquele período em que o livro foi escrito, aquela história também era real, dentro daquele sistema jurídico onde o autor estava vivendo. Então, a história está se repetindo agora com o nosso país hoje, e eu espero que esses nossos debates, essas nossas conversas ajudem, quem sabe, quem está começando no direito, quem está iniciando a sua carreira, para primeiro, não se iludir acreditando que vai encontrar algo melhor do que isso que a gente está discutindo aqui. E segundo, trabalhar em prol de uma mudança. Exato. Trabalhar em prol de uma segurança jurídica, trabalhar em prol da técnica, de uma hermenêutica adequada, né? E ajudar o nosso país a sair desse caos que infelizmente ainda tem reinado, né? Eu acredito muito, Cícero, que nós, professores e doutrinadores, nós temos um papel muito importante nesse movimento, porque da mesma forma como houve, e veja, que fique muito claro, esses professores que redigiram essas teorias na década de 80,
que fique muito claro que a crítica não é aos professores, é aos resultados, né? Eu não tenho dúvida que quando escreveram, propunham uma ideia melhor, né? Ou pensavam que seria Pensavam melhor. numa ideia melhor. Até porque eles foram meus professores, né? Eu tive aula com esses professores. Peguei a maioria já num final de carreira, mas tive aula com a grande maioria desses professores. Mas eu comentei que era toda semana um caso. Veja, eu vou citar um outro caso também desta semana, porque você me lembrou de Kafka e foi exatamente que eu disse isso na reunião. Eu disse que aquele era um processo kafkaniano, que o livro é tão importante que a gente usa essa expressão. É um caso meio delicado, tem muitos conceitos, mas eu vou tentar resumir o máximo. Uma empresa fez uma obra de saneamento básico com um convênio em 2001, tá? É um convênio da Funasa, manda dinheiro, Nordeste e tal, não sei o quê. Ela fez uma obra, são vários municípios e tal, e aí ela fez várias obras. Problema, o dinheiro não ia, insegurança jurídica, você faz um convênio dizendo que vai mandar 100 milhões. Não vai o dinheiro. Resultado, essa obra foi, conta gota e vai e não sei o que e tal. Em dado momento a empresa falou, amigo, não aguento mais, era uma obra que era para terminar em 5 anos, nós estamos aqui há 12, a obra não termina, ela tá ficando muito mais cara, porque é lógico, né, você tem que manter canteiro e tal. Então assim, pedimos a rescisão contratual. Foi feita a rescisão contratual, tá, beleza, não sei o que e tal. Nós estamos falando em 2010, assim, 2009, né, beleza. Rescindiu o contrato, tal, não sei o quê, é aberta uma tomada de conta especial, porque o Tribunal de Contas da União tem um entendimento. Se você faz uma obra e ela não atinge uma etapa útil, você enterrou cano e não gerou nenhum resultado, a gente deveria apurar a responsabilidade e a gente deveria devolver dinheiro, porque alguém fez bobagem aqui. Dinheiro público foi gasto e tá certo o Tribunal de Contas. Foi feita uma tomada de conta especial, nós temos todas as defesas dentro da Funasa, não adiantou nada, fomos condenados dentro da Funasa. Na verdade, existe um encaminhamento para o TCU, encaminhou para o TCU, e no TCU nós explicamos tudo. Falamos, olha, nós não tivemos responsabilidade nenhuma. Tudo que a Funasa está dizendo que teve de problema é responsabilidade da Prefeitura e da Funasa. Eu não tenho nada a ver com isso. E o TCU lê tudo isso e fala, de fato você não tem, ok, absolve. Há 2 anos atrás, vem uma nova tomada de conta especial de outro município. Mesmo caso, é exatamente, muda o nome do município, não muda mais nada, né? E aí vem tal, não sei o quê. Nós já fizemos 5 defesas nesse processo. Eles não responderam nenhuma das 5. Mas eles não respondem, a gente faz a defesa, eles não respondem, aí anda, vem uma notificação, devolva 70 milhões, devolva 50 milhões, devolva 60 milhões. Cada hora o número é diferente. Tal. Aí a gente falou, pô, não tem como, tal. Vamos fazer uma reunião, diretoria da Funasa, não sei o quê, tal, conseguimos contatos, não sei o quê, tal. Reunião, diretoria da Funasa, fizemos a reunião agora, foi terça-feira a reunião. Fizemos a reunião, todo mundo na mesa, tal, não sei o quê, expliquei tudo, falei, olha, não precisa acreditar em mim, basta ler a decisão do TCU e leia o que vocês estão dizendo que está errado. É só ler o que vocês estão dizendo que está errado. O que ali eu tenho responsabilidade? Eu não tenho responsabilidade sobre nada do que está ali. Então o que eu estava pedindo? Me exclua da tomada de conta especial e apurem se teve culpa de algum servidor, tal, né? Se foi culpa, se não foi, se é uma questão do sistema. Apurem a responsabilidade, mas sem mim. Foi 1h30 de reunião. Terminou a reunião, o diretor da Funasa olha para mim e fala assim, olha, eu entendo, tal, não sei o quê, mas assim, aqui a gente quando faz essas avaliações, normalmente a gente faz assim, a gente condena, manda para o TCU e aí lá no TCU você explica. E aí eu olhava aquilo e eu ficava assim, meu Deus, é um negócio surreal, sabe? É kafkaniano, assim. O exemplo que eu usei para ele foi esse. Eu falei assim, é um processo kafkaniano, porque eu faço a defesa, você não lê a minha defesa. E aí eu venho aqui, eu explico, você fala, entendi, você tem razão, mas eu vou te condenar da mesma forma. Assim, não, é um negócio que não... E isso é parte desse tema de segurança jurídica. E vale dizer, tá, você fez um recado pros jovens advogados ou estudantes que estão nos ouvindo, é importante a gente dizer, é uma coisa que às vezes já teve gente que me disse isso. É que eu separo muito bem as minhas 2 atividades, a atividade profissional jurídica e a atividade de docência, que aqui eu considero mais um docente do que um advogado. Por incrível que pareça, isto, para a advocacia, não é de todo ruim. Sim. Um sistema muito estável juridicamente não tem 2 milhões de advogados.
a gente só tem 2 milhões de 1 milhão e tralalá advogados porque a gente tem um sistema horroroso. Ah, sim. Assim, assim. eu tenho um indicador. Existe muita demanda. Claro, Uhum. eu tenho um indicador que é quanto mais escritórios de advocacia especializados numa determinada matéria, Uhum. pior é essa matéria. Uhum. É simples assim. Exato. Temos inúmeros escritórios especializados em tributário. Por quê? Porque é uma zona. Exato. Eu costumo dizer, eu nunca vi um escritório de advocacia especializado em, sei lá, fazer conta no Gmail. Nunca vi. Sim. Por quê? Porque você Funciona entra, você preenche, Aham. aperta o botão, sai a conta. Aham. Então assim, amigo, quando não tem advogado trabalhando nessa área, a não ser que ninguém tenha visto um nicho importante, né? Mas Aham. é porque o sistema funciona. Aham. E quando você tem um mundo de advogado trabalhando nessa área, é Uhum. porque o sistema não funciona. Então E assim, precisa de ajuda. e ele precisa de ajuda. Uhum. Então assim, vejam, e acho que isso é importante, até pra gente dar uma mensagem de otimismo em algum Sim, lugar, em algum né? momento, Em algum né? momento, uma mensagem de otimismo. Tem os dois lados da moeda. Uhum. Tem os dois lados da moeda. Porque alguém poderia dizer, pô, Bozelli, mas assim, se o sistema é tão ruim, por que você não larga tudo e vai fazer outra coisa? Aham. Confesso que todo dia eu tenho essa vontade. Mas tem 2 grandes motivos. Primeiro, é isso que eu sei fazer. Uhum. Primeiro grande motivo. E segundo, me remunera muito bem. Sim. Porque, veja, por mais indignado que eu esteja com a diretoria da Funasa, que Uhum. vai mandar o processo para o TCU, num caso que não tem nenhum cabimento, Uhum. para o meu escritório isso é bom, porque quando o processo for para o TCU, eu vou ter uma nova cobrança de honorários. Uhum. Porque a gente cobrou honorários para fazer aqui, Uhum. e se for para o TCU, há um Sim. novo cobrança de honorários. Então, assim, é um bom que é ruim. Eu Uhum. confesso, esse dia eu estava discutindo isso com um amigo, eu falei, eu não sei se eu não preferia ganhar menos dinheiro num sistema mais estável e com menos dor de cabeça. Sim. Mas não está na minha alçada escolher isso. Exatamente. Então, assim, exatamente. a A gente lida com o que tem. a gente lida com o que tem. Então, assim, o que eu vejo hoje é o sistema é bagunçado. Uhum. O sistema é bagunçado. Qual o nosso papel? Tentar trabalhar para organizar melhor esse sistema, não tenho dúvida, e faço isso na parte docente. E salvar alguém. E salvar alguém. E 2, nós vamos operar nessa bagunça que é esse sistema, Uhum. e você vai tentar, com algum grau de mini previsibilidade, porque, por exemplo, tem várias situações em que hoje eu consigo dar ao meu cliente a previsibilidade de que a lei vai ser descumprida. Ela já foi descumprida Uhum. tantas vezes Uhum. que existe quase a segurança jurídica Uhum. de que a lei vai ser descumprida. Isso eu Uhum. tenho vários casos, assim, que eu digo assim, ó, a lei diz isso, mas não. eu sei que se a Uhum. gente for para o Tribunal de Contas, Uhum. a resposta vai ser essa. Uhum. Eu sei disso. Uhum. Eu vejo isso acontecendo todo dia, Uhum. né? Então, o advogado que está mais instruído, que estuda melhor, que conhece melhor a jurisprudência, ele vai conseguir saber isso. Então, Uhum. por exemplo, hoje no meu escritório, eu tenho vários casos em que eu decido, eu vou fazer essa denúncia no Tribunal de Contas da União ou eu vou entrar com mandado de segurança na Justiça Federal, Uhum. por exemplo. E dependendo do objeto e dependendo da tese que eu estou defendendo, Já vai. eu sei que aqui eu tenho Uhum. mais chance de êxito Uhum. do que aqui, Uhum. ou vice-versa, Uhum. né? Então, tentando dar um caminho de Aham. otimismo, Sim, sim. não tenho dúvida que continua sendo muito, embora a minha frustração de ficar bravo quando eu estudo e Uhum, não ver o uhum. resultado, mas continua sendo muito importante até para compreender a loucura que é o sistema e, dentre as possibilidades, usar a loucura de acordo com o que é o necessário naquele determinado processo. Uhum. Bozelli, obrigado. Foi uma conversa muito boa e certamente não esgotamos, Com certeza. né? Eu acho que esse assunto da segurança e insegurança vai ter provavelmente aí. Hoje é sexta-feira, tu não deve ter mais nenhuma surpresa de segurança jurídica hoje, assim esperamos. Assim esperamos. Mas semana que vem outros casos virão Outros no meu irão. escritório também, né? Eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco assistindo esse episódio. Até a próxima. Lembre-se de curtir, compartilhar. Manda para aquele seu amigo que está precisando de um pouco mais de entendimento sobre a situação da segurança jurídica do nosso país. Um grande abraço e até a próxima. I got $5. That's what I got.